Possivelmente você já escutou a expressão "o rei está morto", "vida longa ao rei" ou "viva o rei". Você sabe o que essas expressões significam? Estas são expressões bem tradicionais em locais onde a monarquia prevalece. Na verdade, quando o rei morre e um outro toma o seu lugar, eles utilizam essa expressão: "o rei está morto", "vida longa ao rei" ou "viva o rei". Essas expressões surgiram de uma expressão francesa, que eu não vou arriscar dizer aqui. Na verdade, o meu francês não é tão bom. Essa expressão foi utilizada pela primeira vez na França em 1422, quando Carlos VII tomou o trono em lugar do seu pai, que havia morrido. O pai dele, Carlos VI. Mas o que essas expressões têm a ver com Isaías capítulo 6? Essa resposta é bem simples. Isaías 6 começa com a morte do rei Uzias, que tinha um papel fundamental no povo de Deus. Ele se tornou um exemplo para o povo, até nos dias de hoje. E você pode se perguntar, o que isso tem a ver então com a mensagem central de Isaías? Por que Uzias é citado no início do capítulo 6? E a resposta está em 2 Crônicas, capítulo 26, e lá conta um pouquinho da história de Uzias. Lá diz assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. O verso 4 diz: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mas houve um problema com Uzias. Uzias, ele se tornou um grande rei, um rei muito poderoso, com um exército muito forte e que vencia todas as batalhas. O problema é que ele não entendeu que as batalhas eram vencidas pelo Senhor e não pelo seu próprio exército. Enquanto Uzias estava firme ao lado de Deus, as vitórias eram certas. Mas sabe o que aconteceu com Uzias? O verso 16 nos explica. Lá diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mister. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Mas infelizmente, Uzias se indignou e não aceitou a repreensão, e imediatamente ele ficou com lepra em sua testa. Quando vamos em Isaías 6, no verso 1, encontramos a morte de Uzias, onde Isaías tem uma visão do trono de Deus, exatamente no mesmo ano da morte do rei Uzias. Parece ficar claro que a atitude de Isaías era totalmente diferente da atitude do rei Uzias. Isaías era um homem humilde, que entendia que tudo que ele tinha e tudo que ele era vinha da parte de Deus. Veja o verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar, com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui há uma comparação bem clara entre a atitude de Uzias e a atitude de Isaías. Isaías entendeu que sem Deus ele não era nada. Uzias, pelo contrário,
achou que era muito mais do que ele realmente era. Na verdade, ele só era o rei porque Deus assim o permitiu. Aqui é uma clara lição a nós. Muitas vezes tentamos andar independentes de Deus, achando que tudo que temos e tudo que somos é por nossa própria força ou por nossa inteligência. Devemos ter em mente que somente um rei é que deve viver em nossa vida. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso grande Deus. E somente a Ele deve ser a honra, a glória e o louvor para todo sempre.